Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos aqui ao canal Fala Sério Pastor, que bom ter vocês aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, na verdade é um tema que nós já abordamos aqui no canal, mas nós abordamos sob uma perspectiva mais apologética. Em um outro vídeo nós fizemos análise exegética, tanto no livro de Levítico, passando ali pelo livro de Romanos, Coríntios, falamos também do Gênesis, e fizemos uma análise bíblica, mas um assunto assim voltado mais para exegese. Hoje nós vamos não trazer uma resposta exegética, uma resposta apologética. Hoje eu quero dar voz a alguém muito especial que tem acompanhado o nosso canal e que disse assim: pastor, eu quero conversar um pouco com você. E aí ele me falou: olha, os seus vídeos são muito interessantes, eu gostei, tenho acompanhado, e de fato aquilo que a Bíblia ensina é isso, mas uma coisa é nós ensinarmos o que a Bíblia diz, outra coisa é nós conversarmos com este público, e eu me refiro aqui ao público homossexual. E ele conversou comigo e trouxe assim muitas ideias assim muito interessantes, e eu fiz um desafio, eu disse: você não gostaria de gravar comigo? E ele, depois de algumas ressalvas, aceitou estar conosco. Vai ser um vídeo muito importante, porque nós vamos ouvir uma pessoa que está dentro dessa condição e o que ela teria nos ensinar, o que esta pessoa teria nos passar acerca desse tema, como que ele lida com esta questão, sendo um adventista do sétimo dia, como que nós, adventistas, devemos tratar estas pessoas. Vocês que acompanham os meus vídeos sabem que nós sempre fazemos com muito respeito, nós falamos com muito respeito, nós enfatizamos que não devemos tratar ninguém com menosprezo, com preconceitos, porque Jesus Cristo ama todas as pessoas. Entretanto, nós precisamos ser bíblicos. Aquilo que a Bíblia diz que é assim, é assim. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Mas, pastor, eu chego para uma pessoa que está nessa condição e digo: olha, você está no pecado e é assim e acabou. Qual seria talvez uma melhor maneira, uma melhor abordagem? Como que nós podemos conversar? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu quero que você fique com a gente até o final e você compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu recebo aqui uma pessoa especial e eu vou usar um codinome. Vai ser o Senhor X, tá? Então, fica com a gente até o final, vai ser uma bênção para você. Muito bem, nós estamos aqui com o Senhor X. É um prazer recebê-lo aqui no nosso canal. Nós já conversamos bastante em privado, temos conversado desde, talvez aí já, acho que quase um mês, né, Excelência, que a gente já vem conversando, vem dialogando. A princípio, o Senhor X disse para mim: olha, pastor, eu não estou ainda preparado para a exposição, né, para mostrar o meu rosto, para falar sobre esse assunto. E aí eu, puxa, mas olha, pastor, siga esta linha, siga esta abordagem, converse assim, fale desse jeito, talvez você tenha um êxito maior em alcançar o coração destas pessoas, que são pessoas especiais pelas quais quem Cristo morreu, pessoas que se encontram nessa condição. E uma das coisas que ele me falou, que eu achei muito interessante, é que assim, quem está nesta condição, na condição de homossexual, não adianta você chegar para ele e dizer assim: olha, a Bíblia diz isso, porque se você não entender a profundidade do amor de Deus por você, o que representou o sacrifício de Cristo por você, você não será motivado a, quem sabe, abandonar algo que a Bíblia considera pecaminoso, simplesmente porque aquilo não te afeta, aquilo não, como ele disse para mim, não diz nada para você. Então eu disse: poxa, então qual seria uma melhor abordagem? E puxa vida, diante das nossas conversas, eu aprendi muito e disse: olha, eu posso até falar isso no canal, mas não seria a mesma coisa se você falasse. E aí nós achamos um jeito. Eu vou, como vocês estão percebendo, desfocando a imagem completamente, vou fazer uma alteração também na voz, para que ele possa contribuir aqui com o nosso canal e passar aquilo, as informações que ele achar viável. Então, Excelência, fique à vontade, você pode aí conversar, eu vou te entrevistar hoje, eu vou te fazer algumas perguntas e aí você, então, vai compartilhando o conhecimento conosco, tá bom? Muito bem, senhor X, para nós começarmos a nossa conversa, eu gostaria de lhe perguntar como é ser um cristão, ser um adventista do sétimo dia,
estando dentro dessa condição, né, estamos aqui falando sobre a homossexualidade, como que você se enxerga, como que você vê essa questão do ser adventista e ter essa condição? Olá, pastor, olá todo mundo, né? Eu quero dizer que é uma honra, é uma alegria muito grande poder estar aqui, poder falar para tanta gente, né? O alcance a gente nem sabe disso, só na eternidade é que a gente vai saber. E de fato, né? Olhando seus vídeos, percebendo a coerência, assim, a habilidade que você tem, não somente de entender o assunto, mas também de explicar o assunto, né? E quando você falou lá nos outros vídeos a respeito desse assunto, eu senti que eu podia contribuir, né, com aquilo que eu tinha ouvido, que já era grande, né? Mas faltava o outro lado, né? Faltava o outro lado se manifestar. E assim, como Deus, na sua infinita misericórdia, tem trabalhado comigo, eu quero dizer que eu sou adventista há quase 30 anos, né? E vivendo essa condição, mas eu disse, meu Deus, me dá uma oportunidade ali de falar com o pastor Eliazar, para que de alguma forma eu possa contribuir com o canal. E assim Deus organizou tudo e cá estamos nós para esse momento. Mas o que é ser cristão dentro dessa condição? Com essa condição, né? Eu vou falar de mim, eu não posso falar pelos outros, mas eu vou falar de mim. A resposta seria, rapaz, para mim hoje, depois de 30 anos, é normal. Né? Talvez no início eu tivesse dificuldades pela falta de compreensão do assunto ou da minha condição mesmo, mas hoje para mim é normal. Eu não me vejo inferior aos outros, aos héteros, né? Aos irmãos héteros. Eu não me vejo inferior. Né? E em que eu me baseio nisso? Eu me baseio no texto bíblico, né? Onde Jesus diz: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E quando Jesus citou, né, essas palavras, ele estava falando com um hétero. Né? Então, tanto eu quanto o hétero, ele precisa renunciar. Né? Então, quando Jesus falou isso, ele acabou colocando todo mundo na mesma condição. É aquilo que a própria palavra de Deus diz, né? Que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Talvez esse diferencial ou sentimento de superioridade esteja na cabeça de quem não compreende o evangelho. E aí a pessoa acaba se tornando preconceituoso. Eu digo assim, nem porque quer, mas é porque ele não compreende. É assim que eu vejo. Então, assim, eu não me sinto diferente ou inferior. Eu me sinto igual a qualquer um, com a sua luta, né? Com a minha luta. A minha luta é essa. Então, assim, para mim é muito tranquilo ser adventista, ser cristão. Mas é importante dizer que essa condição psicológica eu adquiri ao longo dos anos. Né? Eu preciso dizer que isso foi resultado de estudo da palavra de Deus, foi resultado de estudo de profecia, lição de escola sabatina, muitos sermões, muita conversa com pessoas com uma mente mais evoluída, né? Então eu louvo a Deus porque eu pude chegar a esse nível de não me sentir culpado, né? Mas me sentir mais um com os outros, lutando para permanecer e para vencer. É assim que eu me sinto, absolutamente tranquilo em relação à minha homossexualidade. Óbvio, eu não queria. Né? Eu não queria essa condição para mim. Se tivesse um botão aqui em algum lugar onde eu pudesse, né, clicar ali e resolver essa situação, eu já tinha resolvido há muito tempo. Mas como não tem, né, eu vou seguir a minha cruz, né? Eu vou levar a minha cruz. Eu acho interessante porque muita gente foi chamado para levar cruzes maior e mais pesadas do que a minha. Né? Então, assim, de certa forma, mesmo estando nessa condição, eu ainda sou grato a Deus. Né? Grato a Deus por exemplo, não ter sido chamado para dar a minha vida numa guilhotina, como foram os mártires no passado, né?
A minha cruz é essa, infelizmente é vencer, ou felizmente, é vencer dentro dessa condição. E aí Paulo me diz, quando sou fraco, é que sou forte. Eu tenho sentido isso plenamente, esse poder do evangelho plenamente na minha vida. Quando sou fraco, é que sou forte. Senhor X, então, muito fantástica a sua abordagem, eu achei bem interessante, mas aí alguém pode estar nos assistindo aí meio, talvez, sem entender. Ué, pastor, então ele falou da sua condição de homossexualidade, então ele está dizendo que é normal para ele ser homossexual, ele então pratica a homossexualidade, ele então vive com outro homem. Que conversa é essa, pastor? Não estou entendendo o que o senhor está falando aí no seu canal. E aí, o senhor não disse antes que era... Nós estamos falando do que aqui? Nós estamos falando com uma pessoa que pratica ou de uma pessoa que luta contra com suas tendências? E aí, eu queria que você explicasse um pouco para nós, quando você falou sobre homossexualidade e sobre o heterossexual, você disse aí que Jesus, aliás, que falou, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que cruz é que você se refere? Que negasse a si mesmo, que você disse, olha, Jesus falou isso para héteros, que todos precisam negar-se. De que maneira você tem negado a si mesmo? O que seria isso? Explica aí para a gente um pouquinho. Ok, pastor. Isso tem a ver com uma outra questão que eu queria abordar aqui, que é a questão da sexualidade. Né? Como é a sexualidade de um cristão que está nessa condição de homossexual? Como é a sexualidade? A sexualidade, para o homossexual que aceita Jesus, eu digo um cara que é como eu, né? É gay e que sente atração por outro homem e não sente nada em relação às mulheres. Então, porque há uma variante muito grande, né? Eu digo especificamente a pessoa que está na minha condição. Então, a sexualidade de um homem como eu, ela não existe. Não existe sexualidade. E isso é uma cruz pesada, né? E isso é uma cruz pesada. Então, assim, não existe sexualidade, porque como é que eu vou fazer? Não faz, né? Não há essa possibilidade. Então, para mim, essa é a minha cruz. Eu tenho que levar a minha sexualidade com muita sabedoria, né? Levar a minha responsabilidade de testemunhar para muitos, levar o evangelho de forma responsável, né? Então, tudo isso gera esforço e, assim, se não fosse o amor de Deus, realmente seria um peso, mas não é um peso, porque eu amo a Jesus, ele é demais, é ele que me fortalece, é ele que é o meu alvo, e ele tem dado demonstrações assim, muito poderosas na minha vida, de que ele me ama e de que ele me quer. E o poder para viver essa sexualidade neutra, é ele quem dá. Né? Se eu consigo, eu vou dizer para você, é graças ao poder sobrenatural. Né? Algumas pessoas às vezes dizem assim, mas eu não vejo milagre na igreja adventista. Cara, vou dizer para você, eu sou um milagre. Amém. Né, eu sou um milagre. E todos aqueles que conseguem levar a sua cruz, eles são portadores de milagres. Então eu estou falando com uma pessoa que se considera homossexual porque tem o desejo, não por mulheres, mas por uma pessoa do mesmo sexo. Você deixou muito claro, pastor, existe há em mim o desejo por uma pessoa que seja do mesmo sexo. Então o que eu faço? Eu nego a mim mesmo, eu tomo a minha cruz e sigo. Então, não é uma pessoa na prática da homossexualidade, no sentido sexual, no sentido realmente, como você colocou aí, é uma sexualidade neutra, ou seja, você não pratica. E você... Eu achei muito bonito a sua fala, porque você colocou assim, eu sou um milagre, né? Eu sou um milagre. É o poder de Deus que me ajuda a vencer. Então, está claro, nós estamos falando com uma pessoa. Quando eu digo assim que eu sou heterossexual, ou um jovem que não é casado ainda, um jovem da igreja, um jovem cristão, não é? E ele diz assim, olha, aquele rapaz é heterossexual, ele não é casado, ele nunca teve relações com mulher nenhuma, mas ele é heterossexual. Eu estou falando de um rapaz que gosta de mulher.
certo? Mesmo que ele não tenha mantido relação, mesmo que ele não se casou ainda, não namorou com ninguém, mas ali está um heterossexual. Eu sou um heterossexual casado. No seu caso, a sua condição é, pastor, eu me considero um homossexual por ter a minha tendência e o meu desejo ainda aflora aqui dentro, mas eu luto com isso pelo poder de Deus, ele tem me capacitado para vencer, então eu exerço a minha sexualidade de forma neutra, eu não pratico, eu sou uma pessoa com esse desejo, mas que eu não deixo isso, de certa forma, vir à tona no sentido da prática, seria isso? Exatamente, pastor, exatamente. E num determinado momento da história, eu também me coloquei à prova, né? Eu perguntei para mim mesmo, eu fiz a seguinte pergunta: Senhor X, se hoje chegasse alguém interessante, se fosse a pessoa da sua vida, ela iria te fazer feliz, ela seria a sua cara metade. Se hoje chegasse uma pessoa com esse formato, prometendo para você e até de repente cumprindo essa promessa, o que você faria? E na minha mente hoje, eu pude dizer, né, respondendo a isso, eu pude dizer, mesmo que aparecesse a pessoa ideal, eu não abandonaria Jesus. Eu decidi, eu quero Jesus. O sangue pode dar na canela, mas eu quero descansar no Senhor como adventista do sétimo dia. Se eu puder, eu vou botar na minha lápide: olha, aqui descansa um adventista do sétimo dia que aguarda a volta de Jesus. Então, assim, hoje, eu não tô, eu tô aqui, mas se aparecer alguma coisa eu vou largar. Não. Eu quero ser cristão. Eu quero ser cristão, independente da minha condição, independente de qualquer coisa. Eu quero ser cristão. Isso para mim é tudo, é meta. Eu quero ser cristão. E quando eu percebi que eu tinha decidido isso, tudo ficou mais leve. Tudo ficou mais leve, né? Os desejos não desapareceram, eles estão aqui. Mas eu posso dizer que eles estão controlados por um poder maior. Eu não consigo explicar isso, mas é assim que acontece. Né? É um poder sobrenatural, está na minha mente controlando, como alguém segurando ali um carro com a mão no guidão. Não consigo explicar, mas é assim que funciona. E eu não sou infeliz, pelo contrário, eu sou extremamente feliz, cara. É demais. É demais. É tão forte essa experiência espiritual com Jesus, com aquilo que a igreja me apresentou durante a minha vida toda, que o fardo se torna leve. Eu quase que nem sinto. Quase que nem sinto. Olha, eu confesso para você que quando você falou pode dar o sangue na canela, eu me emocionei do lado de cá. Eu me emocionei porque eu tenho visto, e aqui eu quero falar dos jovens héteros. Eu tenho visto jovens héteros que não conseguem se controlar, que estão no namoro tendo relações sexuais. E dizem, não, pastor, não dá para controlar porque eu gosto da fruta, porque eu sou homem, né, pastor? E homem gosta, né, pastor? E homens héteros, mulheres héteros, que estão aí tendo relações antes do casamento contra a vontade de Deus. Jovens que não são casados, vivendo a fornicação contra a vontade de Deus. E eu vejo um jovem que tem lutado, você disse que só de adventismo tem uns 30 anos, e diz, por amor a Cristo, eu renuncio o meu eu. Pode dar o sangue na canela, mas eu permaneço firme. Isso aqui é para... Primeiro eu estou falando com você que é hétero, para você entender que essa é uma condição de todos nós. A sexualidade envolve todo mundo. Problema relacionado à sexualidade, biblicamente, é para todo mundo, não faz distinção, não. É para quem tem a condição homossexual de sentir atração por uma pessoa do mesmo sexo, mas é para você que é solteiro e que quer deitar com sua namorada e achando que isso tá tudo bem, que não tem problema nenhum.
Eu queria que você, se possível, voltasse o vídeo aí, escutasse de novo alguém que luta. E sabe, o impressionante é dizer assim, olha, eu não sinto mais como se fosse um fardo. Sabe por quê? Porque a cruz e porque a glória do reino eterno é tão mais fulgurante, é tão brilhante, que ele não consegue olhar para um prazer efêmero dessa terra, mesmo que fosse a pessoa ideal. Como ele colocou, fosse uma pessoa ideal, prometendo tudo e cumprindo, mesmo assim, eu prefiro estar com Cristo. Eu prefiro. E aí, Senhor X, eu, depois desse momento aqui, que eu confesso para você, me veio aqui chegar, a garganta deu um nó. Mas eu confesso assim para você que eu tenho visto outras abordagens, principalmente nas mídias sociais, de pessoas que colocam como sendo a coisa mais terrível do mundo. Colocam como se fosse um fardo, que a igreja meio que aprisiona, que a Bíblia é um livro assim ultrapassado e que te aprisiona, e que o ser livre, o sentir-se feliz é você ser quem você é. Então, se você é assim, seja feliz, e quando você então assume quem você é, então você agora meio que respira aliviado e diz, pronto, agora eu sou feliz. E eu estou vendo uma pessoa, estou conversando com alguém que diz que é feliz, negando o seu eu, porque tem um céu a ganhar e uma perdição eterna a rejeitar. Que incrível! Você realmente... O que você me diz destas pessoas que consideram assim um fardo? Agora, eu falei assim para os nossos amigos héteros, e eu queria falar também para os meus amigos que possivelmente estejam na mesma condição que o meu amigo aqui, o Senhor X, e que talvez esteja considerando assim um fardo. Eles ainda não estão vivendo essa experiência que você está vivendo, Excelência, de dizer assim, não, eu olho para a cruz e vejo a vida eterna, e não, eu prefiro estar com Jesus. O que você diria para essas pessoas que estão assim nesse impasse? Eu não consigo sentir essa alegria, eu não consigo sentir essa paz, para mim tem sido um fardo ainda. Me dá uma dica, me diz o que fazer. Eu não posso responder isso, mas você pode. E aí? É simples, viu? Parece complicado, pastor, mas é simples. É entregar-se completamente a Deus. Quando você deixa uma brechinha para o inimigo, você não consegue ser feliz. Não consegue, né? E dentro da minha experiência, eu sou adventista do sétimo dia, graças a Deus, há quase 30 anos, mas teve um momento em que eu falhei, né? Teve um momento, eu lembro que há quase alguns anos atrás, quando eu percebi que iria pecar, infelizmente, que eu não estava aguentando ali, eu acabei pedindo à igreja que me excluísse, né? E aí ela me excluiu. Eu lembro que ela relutou para fazer essa exclusão. Lembro disso perfeitamente, né? Mas ela respeitou a minha posição e assim se fez. E por conta disso eu passei 5 anos fora do registro da igreja, do registro, né? Porque a minha experiência com Deus, ela sempre foi muito forte. Desde o momento em que eu entrei na igreja adventista pela primeira vez, eu lembro disso. Está muito vivo. Eu disse, quando eu entrei, que escutei a primeira música, eu disse, meu Deus, aqui é o meu lugar. Me encontrei. É aqui, eu não quero mais sair. Só que 2 anos depois, a coisa foi, né, acontecendo, e eu vi que iria sair, e aí pedi a minha exclusão. E antes de pedir a minha exclusão, eu conversei com Deus. Como a minha experiência com Deus era muito forte, eu disse, parece loucura o que eu vou dizer, mas eu disse para Deus, Senhor, me deixa, eu estou me sentindo sufocado com o seu amor, me deixa aí viver o que eu quero viver. Cara, foi tremendo essa experiência, foi tremendo. Eu senti como se Deus tivesse dado um passo atrás, mas não tirasse os seus olhos de mim. E assim, 5 anos eu passei longe do registro. Porque o que era que acontecia? Eu passava a semana, 6 dias da semana na bagaceira,
mas eu não conseguia não ir na igreja no sábado. Eu não conseguia. Não conseguia. E aí, o que é que eu fazia? Eu jogava o meu corpo na igreja. A minha mente não estava lá, mas o meu corpo estava. Então, eu me jogava. Toma, joguei meu corpo lá dentro da igreja. Isso era todo sábado. Eu não conseguia. Era a semana toda na bagaceira, mas o sábado estava na igreja. Nunca consegui me desvincular do dízimo, da oferta. Nunca. Isso foi muito forte. Isso estava muito forte dentro de mim. Né? Então, esses dois elos, eu chamo de elo, esses dois elos que me mantinha dentro da igreja, foi que me ajudaram a permanecer nela. Mesmo com o nome não estando registrado, mas você se sentia ainda ligado à igreja pela sua fidelidade Sim. Nos dízimos, nas ofertas, e no sábado, mesmo com a cabeça fora, você estava lá. Eu estava lá, exatamente. E o que aconteceu? Por estar na igreja, né, quer queira, quer não, o subconsciente ouve o que está sendo dito nos púlpitos, o subconsciente escuta as músicas, o subconsciente escuta o que está sendo dito na lição da escola sabatina, né, e graças a isso, de alguma forma, a minha mente foi alcançada de novo, chegando ao ponto de dizer, não, aqui é o meu lugar, não posso. E aí o que é que acontece? O que aconteceu durante esses 5 anos? Eu vivi várias experiências. Eu posso dizer, pastor, que eu fui no fundo do poço, onde poucos conseguem imaginar o que eu vivi. Poucos. Mas quando eu cheguei no fundo, e lá eu não era feliz. Vivendo as experiências que eu queria viver, eu não era feliz. Porque o resultado, mesmo vivendo, o resultado final era frustrante. Sim, tá, consegui. E daí? E agora? O vazio. Então eu fui indo até o fundo do poço. E eu percebi que quando eu cheguei no fundo do poço, no fundo, tinha alguém lá me esperando. E era Jesus. Ele estava lá e disse, filho, eu estou aqui para te levar de volta para cima. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele estava lá me esperando. Eu estou aqui, filho, eu estou te esperando para te levar de volta. E foi exatamente o que ele fez. É assim que eu me sinto. Amado por Deus, querido por Deus, porque ele estava lá me esperando e aos poucos ele me trouxe de volta à boca do poço, né? Onde todos estão dignamente lutando para chegar, para conquistar o seu alvo. Então, assim, aquela experiência antes da queda, que já era forte, agora com o retorno, se tornou muito mais forte, porque eu tenho a experiência de saber que lá no mundo, mesmo vivendo todas as experiências terríveis, porque a inclinação da carne é para o mal, mesmo vivendo todas aquelas experiências, aquilo não traz felicidade, não traz prazer, né? Então, viver o evangelho hoje, antes de tudo, é uma decisão inteligente. Antes de qualquer coisa, viver o evangelho de Cristo hoje, que está contido na palavra de Deus, e esse evangelho trazido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, cara, isso é no mínimo um ato de inteligência. Então, assim, é Jesus, viu? Jesus é tremendo. Amém, amém. Olha, eu estou, assim, impressionado. Engraçado que nós já conversamos bastante, mas nunca tínhamos conversado assim, né? Você nunca tinha tocado assim tão amplamente nesses detalhes. E tem, durante a conversa aqui, eu tenho me emocionado já pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Querido, veja, você que está me assistindo agora, você percebeu que nós estamos falando com alguém que sabe o que é o lado de lá, que experimentou o lado de lá, que desceu no fundo do poço e que encontrou um Jesus lá no fundo do poço. Ele disse que encontrou verdadeira felicidade e alegria quando ele realmente segurou nas mãos de Jesus e saiu do poço outra vez. Como você pode perceber, as batalhas espirituais, a luta contra o pecado,
não é uma coisa exclusiva de um grupo. Paulo diz que nós nascemos pecadores, porque como por um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quem é pecador? Eu. O meu amigo. Você que está me assistindo. Agora, bebida alcoólica não é uma fraqueza para mim. Fumar não é. Eu não vejo uma pessoa fumando e, nossa, eu tenho que me segurar para eu não fumar. Rapaz, estou aqui, angústia para eu não fumar. Ou vejo uma pessoa bebendo um uísque, uma cerveja, e eu fico ali, nossa, que luta que eu estou tendo aqui agora para eu não beber, nossa. Mas eu sei que essa talvez seja a sua luta. Que talvez não é a minha, mas eu sei que há pessoas que lutam tremendamente quando vem um copo de cerveja. Estão ali e dizem, Senhor, me ajuda, e sai de perto, porque é uma tentação grande. Eu sei que há pessoas que quando veem um cigarro, quando sente aquele cheiro, olham e dizem, meu Deus, me ajuda, eu tenho que sair daqui porque a vontade de fumar é grande. Eu sei. Há pessoas que lutam. Talvez você que é jovem e que namore e que ama sua namorada e que você talvez deseja um dia casar e que você deseja, quem sabe, até manter relações antes do casamento, talvez seja uma luta para você. É a luta do heterossexual. E existe a luta do meu amigo aqui, o Senhor X. Mas para todos que lutam, a promessa da vitória em Jesus Cristo é garantida. A felicidade para aqueles que resolvem lutar ao lado do Senhor Jesus Cristo é garantida. E a vida eterna para aqueles que desejam, como disse o meu amigo, negar o eu, tomar a cruz e seguir a Jesus. A vida eterna é também garantida. As pessoas dizem lá fora, né, é um clichê, vamos dizer assim, lá fora, que o importante é ser feliz. Mas eu digo para você, verdadeira felicidade, porque existe a falsa, a verdadeira felicidade eu encontrei quando eu entreguei minha vida a Jesus. Quando eu decidi viver o Evangelho de forma prática, não teórica. Né? Porque o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas falam muito do Evangelho teórico para os outros, mas esquecem de viver o que falam. Né? E eu decidi viver o Evangelho. Viver o Evangelho realmente traz felicidade genuína. Né? E uma felicidade que não é compreensível para quem está buscando nas coisas do mundo. Então, realmente, eu encontrei felicidade. Se é para ser feliz, vamos ser felizes aqui. Aqui, sim, tem felicidade. Felicidade eterna, não é, Excelência? Que coisa boa. Meu amigo, então, fala pra gente. Você disse que chegou ao fundo do poço, que Jesus te resgatou, que você sente verdadeira felicidade hoje estando ao lado de Jesus, negando o seu eu, negando as suas vontades, os seus desejos. Quer dizer, enquanto muitos estão dizendo por aí, não, na hora que você se entrega e que você é autêntico, você realmente coloca para fora aquilo que você é realmente de acordo com os parâmetros deste mundo, então agora você é feliz. E você está dizendo que é algo que parece até estranho para a maioria das pessoas, né? Negar o seu eu, né? Enquanto as pessoas estão dizendo, não, você tem que ser quem você é. Você diz, não, biblicamente eu tenho que negar o meu eu. Quando eu tomo uma cruz, quer dizer, algo que parece ser ruim, né? Carregar uma cruz. Me fala um pouco, então, do papel da fé nesse processo. Como que a fé tem te ajudado? Bom, o papel da fé, né? O papel da fé, uma fé prática, ela tem me ajudado. De que forma ela tem me ajudado? Há perguntas que nunca vão ser respondidas. Isso eu preciso aceitar. Né? Se eu quiser continuar na minha trajetória cristã, ou iniciar a minha trajetória cristã, estando nessa condição, e continuar, eu preciso aceitar, primeiro, que há perguntas que nunca vão ser respondidas. Né? E eu quero exemplificar isso na minha própria história, na minha própria vivência, que é a vivência de, eu creio que 90%, 99% daqueles que estão na minha condição. E para isso eu vou precisar da sua ajuda, tá certo? Em que sentido? Por exemplo, na minha primeira experiência, que foi ali por volta de 5 anos,
né? Eu fui conduzido por dois rapazes que eram adolescentes, acho que tinham 13, 14 anos, fui conduzido, eu com 5 e eles adolescentes, 13, 14 anos. Então eu fui conduzido para um determinado lugar e lá nós tivemos uma experiência nesse aspecto. Não foi nada abusivo, penetração, nada nesse sentido, mas foi uma experiência de toque. Eu não me senti constrangido, eu não me senti, eu não fiquei aborrecido com aquilo dali. Eu simplesmente gostei. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que, às vezes, a ciência, ou mesmo a religião, elas dizem para o homossexual que é uma questão de decisão, que eu decidi em algum momento da história. E eu não tenho registro disso na minha memória. Mas eu aceito isso como sendo verdade. Né? Por quê? Porque a palavra de Deus me diz que enganoso é o coração, mas que todas as coisas. Né? Então eu estou lidando com uma mente enganosa, que pode realmente, a despeito da minha vontade, me ter conduzido para essa condição. Então, para aceitar isso, pastor, é fé. É fé. Eu aceito. É algo que eu não consigo explicar. Mas eu entendo e aceito como sendo verdade. De algum jeito, o meu subconsciente, ele decidiu isso. Né? Então, se eu não tiver fé para acreditar no que eu não compreendo, não existe vida espiritual. Não existe vida espiritual. Então, eu creio que em algum dia tudo isso vai ser explicado. Né? Isso é fé. Então, para o homossexual, eu digo para você que tem dificuldade, que quer ser cristão, olha, cara, vai existir momentos em que você vai precisar exercer fé, sabe? É continuar mesmo sem entender o que está acontecendo. É continuar, é avançando. Porque Deus tem todas as respostas, mas Ele tem o tempo dele para responder cada resposta. E é assim que eu tenho seguido minha vida, com a certeza de que um dia tudo vai ser explicado. Bom, falando aí sobre essa questão da decisão, você disse que não tem registro na sua memória quando foi que você decidiu, eu quero ser assim, eu quero estar nessa condição. E, de fato, muitas pessoas que já não que estão nessa condição e que não têm esse registro, dizem assim, não. E aí é aquele famoso pensamento que diz assim, não, eu nasci assim. Conquanto não haja para muitos esse registro de a gente dizer assim, olha, eu nasci assim, ou que, como você disse, né, enganoso é o coração, a nossa mente pode nos enganar, mas a prática da homossexualidade seria uma decisão. Acredito nisso piamente. Piamente, acredito. A prática realmente é uma questão de decisão. Você decide praticar. Né? O pecado está ali, jaz à porta, ele está na tua frente, ele está nos outdoors, ele está na música, ele está nos amigos, ele está por ali, está te reverando, por todo lado. Mas o pecar é uma questão de decisão. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Então eu tenho a responsabilidade de tomar a decisão certa, de não praticar a homossexualidade. Então, perceba, você pode estar na mesma condição de dizer, olha, pastor, eu não tenho registro de quando eu decidi ser assim. Desde que eu me entendo por gente que eu já sinto isso. Desde que eu era criança que eu sinto isso. Eu era menininha e eu gostava de outra menina. Eu era garotinho, eu já gostava de outro garoto. Eu passei por uma experiência, para mim não foi constrangedor. Para outros talvez tenha sido, mas para mim não foi. Foi algo natural, algo normal. Então eu não entendo como algo que eu decidi. Eu já vim nessa condição assim. Veja, nós estamos falando com alguém que tem essa mesma convicção de que, olha, não tem um registro de quando eu decidi ser assim, mas uma coisa ele decidiu. Eu não vou praticar, porque entre você ter a tentação, ter o desejo de você praticar o ato, tem um abismo bem grande, não é? O que Jesus mais queria depois de 40 dias sem comer? O que Jesus mais desejaria? Era se alimentar, mas aí o Satanás disse lá, transforma as pedras em pães. Bom, aí agora
Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ele decidiu, foi uma decisão. Mas, pastor, o que seria demais ali ele comer? Bom, ali, se ele usasse o seu poder em benefício próprio, obedecendo a uma solicitação do diabo para que ele fizesse, então ele estaria indo contra os propósitos pelos quais ele tinha vindo à Terra. Então, existe uma diferença muito grande entre você se ver nessa condição, você não tem registro de quando você sentiu isso a primeira vez, o desejo, enfim, você acha que desde que você entende por gente, você já tem esse desejo, mas existe diferença entre você sentir o desejo e você ir lá e praticar o pecado. Eu gostaria de falar mais duas coisas aqui dentro dessa entrevista. Uma, existem pessoas que, em determinado momento da vida, se viram como homossexuais, tiveram aqueles desejos e tendências, chegaram, inclusive, à prática da homossexualidade, abandonaram, lutaram pelo poder de Cristo, venceram aquela tendência e se casaram e vivem muito bem, têm filhos e, olha, é uma coisa que às vezes ainda luta o resto da vida, mas assim, não é mais algo que é tão forte. Hoje a pessoa está bem, vive casada e tal. E aí, talvez alguma pessoa que tenha talvez a tendência homossexual se veja na mesma condição que o meu amigo aqui, o senhor X, imagine assim, então quer dizer que eu tenho que um dia, se eu quiser ir para o céu, eu tenho que abandonar esses desejos, eu tenho que me casar e tenho que viver com uma mulher, mas eu não gosto. Eu não vou fazer ela feliz, eu não vou ser feliz, ou uma mulher que, quem sabe, tenha o desejo, mas, pastor, quer dizer, eu tenho que agora o que é assim que a igreja ensina, você tem que se casar com um homem, ter filhos e tal. É isso. Pelo que a gente está percebendo aqui, existem as duas coisas. Existem aqueles que lutam com Deus e conseguem vencer essas tentações e ainda conseguem a graça de como você falou logo no começo, se eu pudesse apertar um botãozinho para mudar, eu apertaria. Existem essas pessoas que, com o poder de Deus, lutando, conseguem, mas existem aqueles que, como o meu amigo Senhor X, não tem botão certo. Ele vai lutar a vida inteira, mas ele diz, olha, pastor, eu não consigo. E aí o céu não é para ele? O céu é para ele também. O céu é para todos aqueles que desejam lutar e vencer com Cristo. Então, o que eu tenho notado aqui, e que isso precisa ficar muito claro, talvez você que esteja me assistindo, possa estar pensando assim, meu Deus, eu tenho que então um dia casar. Não. Você pode fazer como ele disse, olha, pastor, eu sei da minha condição, eu vou ficar solteiro o resto da vida. E aí, excelência? E esse negócio aí não é assustador, não? Rapaz, nunca foi, né? Você entrou num aspecto interessante, que é o aspecto da bissexualidade, que já é uma variante, é algo que eu não conheço. Parece estranho, né? Mas eu não conheço. Durante os 5 anos que eu passei fora, né, do registro da igreja, ou seja, afastado mesmo dali do registro da igreja, eu me envolvi com 2 pessoas, com 2 homens. Né? Me envolvi com 2 homens. Por um tempo, mas depois acabou, e hoje esses 2 são casados, têm filhos. Né? E eu já me perguntei, mas por que eu não consigo? Na realidade, é porque é uma variante, é muito extenso essa história. A minha condição é de homossexual. Eu não sou bi, eu sou homossexual apenas. Né? Então, para eles, é mais fácil. Não adianta tentar explicar isso, né, porque está dentro da cabeça de cada um. Né? Agora, dentro da minha condição, eu entendi, sou homossexual, né, e não gosto de mulher, no sentido de afetividade para casamento. E aí, então, já que você se vê nessa condição de homossexual e não tem afinidade para casar com a mulher, como que você encara esta questão do ficar sozinho? Porque muita gente diz assim, pastor, é muito fácil para você falar, né? É muito fácil porque você diz que tem que lutar e que você luta contra o impulso para você ser fiel à sua esposa, para você não fazer nada errado, mas você volta para casa e tem a sua mulher. E eu, no meu caso, se eu não quiser casar, ou se eu não quiser pecar, então eu vou ficar o resto da minha vida sozinho. Como é para você essa realidade de
entendendo que você nunca vai conseguir gostar de uma mulher. Você já lutou com Deus, você contou para mim particularmente que já lutou contra isso mesmo, já tentou gostar, mas nunca conseguiu ter essa afinidade a ponto de dizer assim, um dia eu vou fazer uma pessoa feliz, eu quero constituir uma família. Sabendo que para que você constitua uma família pelos parâmetros bíblicos, um homem, uma mulher, sabendo que isso não é possível para a sua realidade, como que você enxerga essa questão do ficar sozinho? Porque eu, como falei, né, eu tô casado, mas e você? Que alguém pode dizer isso, né? O senhor é fácil, pastor. Mas e para mim, que não tenho como casar? Quer dizer, eu vou ficar o resto da vida só? O que você diz? Toquei no assunto agora difícil, excelência. Na realidade, assim, eu encaro, pastor, como se eu já estivesse vivendo a experiência do céu de forma antecipada, né? Então, assim, quando a gente é batizado, a gente já passa a viver vida eterna, né? Eu posso dormir no Senhor, mas eu já vivo a experiência do céu aqui na terra. Né? Então, para mim, assim, está muito bem colocado essa questão da sexualidade na minha mente. Eu não tenho problema com relação a isso. Né? Se eu passar mais 100 anos vivo, pelo menos é a ideia que eu tenho hoje, para mim será natural como é natural hoje. Né? Mas quero enfatizar que o meu corpo ele está sendo controlado pela minha mente, que por sua vez está sendo controlado por um poder maior, o poder do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida disso. É algo muito real. Eu não posso falar diferente. Tá aqui, eu sinto. É muito forte. Glória a Deus. Que incrível, excelência. Que incrível esse pensamento. Olha, nem talvez com os meus estudos teológicos eu conseguisse expressar de maneira tão clara, tão profunda. É isso. Você já vive aqui a eternidade. Então, viver, como você disse, eu poderia viver mais 100 anos aqui se eu for viver sozinho, porque eu já vivo na atmosfera do céu. A segunda coisa que eu queria falar, eu falei da primeira, que foi essa pergunta, que foi todo esse comentário, mas eu disse que eu tinha duas coisas para falar. A segunda coisa, você tocou num ponto bem interessante. Você falou de vídeos, de novelas, de outdoors, de cenas, de filmes, e eu queria que você tocasse nesse assunto. Talvez a nossa juventude não tenha se apercebido, mas eu acredito que você tem autoridade maior do que eu para falar sobre isso, da influência que estas coisas podem causar. Eu me recordo que há 10, 15 anos atrás era coisa muito incomum você encontrar numa novela ou em algum filme, algum seriado, um casal homossexual. Era muito incomum. Hoje é incomum você não encontrar. Em praticamente todo o filme, toda novela, toda série, E aí você vê em outdoors, como você falou, são propagandas na televisão. Senhor X, como você acredita que estas coisas influenciam os nossos jovens, levando-se em consideração aquela passagem que diz, pela contemplação nós somos transformados. Você acha que é importante o abster-se de certas cenas, principalmente para quem se vê numa condição assim? O que você diria? Pastor, totalmente. E eu vou falar isso dentro da minha própria experiência. Para chegar nessa condição que eu estou hoje, eu precisei abrir mão de muita coisa. Né? Para sair daqueles 5 anos de escravidão sexual no meio da homossexualidade, para sair de lá, eu precisei abrir mão dos amigos. Porque eu notava que todas as vezes que nós estávamos reunidos, era muito bom no sentido de ser engraçado, né? O homossexual ele tem um senso de humor assim tremendo, ele sabe brincar com as situações, então é muito gostoso nesse aspecto, mas eu entendi que todas as vezes que nós estávamos lá, o assunto sempre discorria para a promiscuidade, né? Para relações sexuais ilícitas. Sempre o assunto era esse, dentro, né? Do meu meio. Né? Claro que existem exceções. Então eu precisei abrir mão da amizade de pessoas fantásticas, que eu não queria me desprender.
Mas eu decidi, não, peraí, para mim avançar na minha espiritualidade, eu preciso me afastar dessas pessoas. E aos poucos, com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado, eu fui realmente me afastando delas. Hoje, né, depois de mais ou menos uns 10, 15 anos, eu percebi que elas continuam no mesmo ponto em que eu estava e que eu evoluí por ter me afastado. Né? Então, realmente eu me afastei. Você falou de mídia, né? E antes mesmo que essa questão da homossexualidade pudesse ser tratada na televisão, na mídia, eu já tinha percebido que a televisão, que a mídia, ela é muito má, ela fomenta realmente o que é mal. Então, há 15 anos, 12, 15 anos atrás, eu decidi não ter televisão na minha casa. Então eu Sério? tirei a televisão, sério, eu tirei a televisão para me dedicar à leitura. Cara, foi assim, foi o ponto. Permita te interromper. Isso é o que Jesus disse ali em Mateus. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. É melhor você entrar na vida sem o olho do que você perder a sua salvação com o olho e com tudo. É melhor, se a tua mão direita te faz pecar, arranca. Você tirou a televisão. Tirar a televisão, então, para mim é a aplicação desse texto, sabe? Arranca aquilo que te faz pecar. Desculpe a interrupção, pode continuar. Não, tranquilo. Então eu percebi que quando eu tirei a televisão da minha casa e substituí, é claro, pela leitura, pela boa leitura, que é a Bíblia, o Espírito de Profecia, a lição da Escola Sabatina, cara, tudo mudou dentro de mim. Dentro de mim. Então foi assim, eu percebi claramente a importância de você estar contemplando o que é bom. De fato, a gente é transformado. Né? E eu queria só dizer algo importante aqui. O senhor falou logo no início da nossa conversa que eu não tenho trejeitos hoje. Né? Olha, quando eu era pequeno, eu tinha trejeitos. Né? Antes de começar a minha jornada, eu tinha trejeitos. Mas isso foi sendo reduzido ao longo dos anos, ao longo de esforço, né? Diz a palavra de Deus que o reino dos céus é ganho por esforço, né? E assim, ao longo dessa trajetória, desse esforço, de colocar dentro de mim o que realmente presta, então até os trejeitos que eu tinha, eram poucos, é claro, mas tinha, até os trejeitos eles foram desaparecendo. A palavra de fato transforma, pastor. É impressionante. Eu não estou falando de uma teoria, eu estou falando de algo que é real. Para mim é real. A palavra transformou a minha mente, tem transformado, mas não somente a mente, o meu corpo tem sido transformado, o meu jeito de ser, de andar, de falar. Claro que eu não estou completo ainda, mas eu sinto que a cada passo que eu dou há uma evolução. Então, tirar a televisão, naquele momento que era o meu contexto, me afastar dos amigos, contribuiu de forma drástica, assim, para que eu chegasse aonde eu cheguei hoje, para que eu conseguisse esse nível psicológico que eu cheguei hoje. E realmente a gente tem que abrir mão. Quem está na condição de homossexual e quer ser cristão genuíno, precisa entender que ele vai precisar abrir mão de muita coisa. Não vai ser infeliz com isso, viu? Pelo contrário, vai ser muito mais feliz, vai participar de uma felicidade que não é entendível para os demais. Que incrível, que incrível. Olha, eu estou aqui empolgadíssimo. A gente começou a conversar aqui em off antes de começar a gravação. E quando eu logo vi aqui o meu amigo, o Sr. X, a gente ainda não tinha conversado assim, só por telefone mesmo, mas não, assim, se vendo, eu disse, uai, você não tem nenhum trejeito, e disse, não, foi algo que o Evangelho foi fazendo também por mim. Olha, você falou algo aí já no final que eu achei muitíssimo interessante, eu gostaria de explorar, já quem sabe indo para o final dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. Você que está me assistindo, percebeu que é possível sim vencer, é possível sim lutar,
É possível, sim, tomar as decisões certas. É possível, sim, ser feliz negando quem você é, porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: negue a você mesmo e me siga. Isso é felicidade. É possível, sim, ser feliz carregando uma cruz. É possível, sim, ser feliz vivendo todos esses contrastes, porque você já vive na atmosfera da eternidade, conforme disse aqui o meu amigo. Mas eu queria, não foi combinado isso aqui agora, e eu quero que você se sinta à vontade para responder ou não, mas eu queria fazer essa pergunta. Infelizmente, amigo, nos últimos anos, talvez de maneira mais enfática, nesse período de pandemia, nós temos visto algumas páginas meio que fazendo assim uma certa militância acerca deste assunto, incentivando mesmo a prática da homossexualidade, bem diferentemente daquilo que nós estamos conversando aqui, de uma pessoa reconhecer a sua condição, mas dizer assim: eu quero viver um cristianismo autêntico, eu vou lutar contra isso, e pelo poder de Cristo eu não vou praticar aquilo que a Bíblia condena, mesmo que haja a tentação, mesmo que haja o desejo aqui dentro, mas com Cristo em minha vida, lutando, eu vencerei. Nós estamos falando de páginas que incentivam. Não, tem problema nenhum. Faz o que seu coração deseja, e se você reinterpretar a Bíblia aí, vai estar tudo certo. E a gente tem visto alguns jovens confusos. Quem sabe jovens que estão na mesma condição que você esteve há um tempo atrás, confuso e se sentindo sufocado. Você falou de um período da vida que se sentiu sufocado, e foi quando você se entregou, e tem muitos que talvez estejam aí se entregando, dizendo: olha, eu vi naquela página mesmo, disse que a gente tem que fazer isso mesmo, que Jesus ama a gente de qualquer jeito, que ele vai levar a gente para o céu assim mesmo, e que eu posso viver a minha vida do jeito que o que importa é o amor. Eu posso sim praticar, e que Jesus vai me levar para o céu mesmo assim, porque o amor de Jesus ele substitui os meus erros. Então não importa aquilo que eu faça, Jesus vai me salvar. E há pessoas que estão confusas, há jovens que estão confusos, há jovens que estão olhando para essas páginas e se perguntando: e aí, é isso mesmo? Eu escutei o pastor, mas o pastor não sabe o que é isso. O pastor ele não está do lado de lá. É muito fácil para ele falar. Fala você para essa juventude agora. O que você diria para esses jovens que têm tido contato com essas páginas? O que você diria destas páginas em si, que tem incentivado? Você disse que se afastou dos seus amigos, se afastou da televisão. O que você diria para esta situação específica? Olha, eu diria que esses jovens dessem uma chance para Jesus. Dessem uma chance para Jesus. Existem muitas páginas, muitas teologias, muitas apresentações a respeito do Evangelho de forma errada, né? Muitas vezes, e isso eu digo agora para quem está do lado, do seu lado, né? Como pastores, como os líderes, né? Como pessoas que vão entrar em contato com essas pessoas. Que sempre usasse, primeiramente, o texto de João 3,16, né, que diz: Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a primeira coisa que precisa ser apresentado a todo homossexual ou a qualquer um que esteja numa condição de pecado. Não é Levítico, porque quando você diz Levítico, você cita Levítico, primeiramente Levítico capítulo 18, verso 22, para a pessoa que não tem nenhum contato com Deus, aquele texto não faz nenhum sentido. As pessoas não têm a concepção do que é pecado. Ouvem falar, mas elas não têm concepção do que é pecado. Né? Antes de eu conhecer a Jesus, eu não tinha concepção do que é pecado. Essa palavra não faz sentido para quem está no erro. Então, chegar para ele e dizer: se você não sair da sua condição, você vai se perder, ou você está ofendendo a Deus, cara, isso não faz sentido nenhum para quem não tem uma experiência com Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender
é apresentar de fato o amor de Cristo para essas pessoas. E citar mesmo o nome de cada um, como diz lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer pelo Eleazar, para morrer pelo Senhor X. Especificamente, a pessoa precisa saber que ela é o alvo da morte de Cristo. Cara, se isso não tocar, nenhuma outra argumentação vai surtir efeito, né? É como tem um texto de Provérbios que diz que mais vale uma palavra para o sensato do que 100 açoites para o insensato. Você pode dar uma surra tremenda em quem não tem condições de compreender, que ele não vai mudar. Já para uma pessoa que tem condições de compreender, se você disser uma palavra, aquilo tudo muda a vida dela. Podemos, então, fazer exegese, mostrar por A mais B, no grego, no hebraico, mostrar Levítico, mostrar Coríntios, Romanos, mas se a gente não mostrar o amor de Cristo, se a pessoa não entender que ela tem um céu na frente dela, a eternidade, ela vai olhar e dizer, eu vou privar a minha felicidade aqui na Terra? Se ela não compreender o que ela tem depois, não vai fazer realmente sentido. Muito interessante sua abordagem. Exatamente. Ela precisa compreender que há prazer na renúncia. E isso não se aprende de um dia para o outro ou com uma palavra que qualquer pessoa diga. É fruto da experiência. É preciso chamar essas pessoas para experimentar, andar lado a lado com Jesus. É assim que ela vai compreender. Né? Então, como é que se diz? Forçar a pessoa a deixar de pecar simplesmente porque é pecado o que ela está vivendo, isso não surte efeito nenhum. A pessoa não muda. Sobre algumas páginas na internet aí, ou grupos mesmo, que têm incentivado os homossexuais a viver essa experiência, eu quero dizer para vocês o seguinte, é só olhar para o fruto da experiência. Porque essas experiências vividas, elas não trazem felicidade. Então, por que viver algo que não traz felicidade, que não traz, que não te eleva? Né? Eu procuro, na realidade, pastor, não ouvir essas coisas. Né? E todo mundo que eu entro em contato, que eu tenho essa liberdade de falar, eu sempre tenho dito o seguinte, se você quer assumir, assuma só para você mesmo. Assuma que você precisa de Jesus, que você está nessa condição e que precisa agora viver com sabedoria todos os anos da sua vida com essa condição. Né? Os outros, eles não precisam saber. Basta que você saiba e viva isso com Jesus. Olha, eu garanto para vocês, é a minha experiência, que vivendo essa experiência com Jesus, tudo se torna leve. Tudo se torna leve. Então você não compactua, por exemplo, com essa militância que muitos têm feito e muitos jovens têm aí ficado confusos, porque alguns, como eu falei no início da pergunta, né? Alguns podem olhar e dizer assim, poxa, eu estava justamente nessa condição que o senhor X estava, me sentindo sufocado, e aí eu chego na página tal, numa página de internet, do Facebook, enfim, aí eu começo a olhar e digo, rapaz, lá diz que se a gente se assumir, então que a gente vai ser mais feliz e que Jesus me ama mesmo assim. Não, Jesus te ama. Não, mas que Jesus te ama mesmo você praticando e que não tem problema nenhum, que ele vai te levar para o céu. Não importa o que você faça, porque o que importa é o amor. E Jesus, como ele te ama e como o amor é algo mais importante do que qualquer coisa, Jesus, inclusive, pode abrir mão de sua palavra, daquilo que está escrito, em nome do amor, para que você seja feliz. E tem muito jovem que está aí confuso e tomando as decisões aí, seguindo os impulsos, seguindo o coração enganoso e caindo nesse perigo. Você não concorda, então, com essa militância? De forma nenhuma. Eu não concordo, sou contra, na realidade, a isso, porque o resultado do pecado é a morte. Né? Esses líderes, eu não sei se consciente ou inconsciente, estão levando as pessoas para o caminho da morte.
para o caminho da infelicidade, primeiramente, e para o caminho da morte. Eu não concordo de jeito nenhum e eu quero aconselhar, né, esses jovens ou qualquer pessoa que esteja nessa condição a não assistir, a buscar realmente coisas que eleve, sabe? Porque eu já vivi essa experiência, né? A página pode me dizer hoje, vá, assuma, viva essa experiência. Eu já vivi. Antes mesmo que eles dissessem isso, eu já vivi. E eu vou dizer para você, ó, não tem nada lá. Só mentira, só tristeza, só dor, só morte. E eu louvo a Deus, porque louvo a Deus mesmo com o coração repleto de gratidão, porque eu fui e consegui voltar. Há muitos que não voltam, que não voltam. Então eu louvo a Deus porque o Espírito Santo me alcançou. Me alcançou. Eu vivi tudo aí, tudo isso que as páginas estão dizendo que é para viver. Não tem nada lá, só morte. Bom, você falou que ficou um período aí de 5 anos fora e depois retornou para a igreja. E nós sabemos que, como organização, a nossa igreja abraça todas as pessoas, nós amamos todas as pessoas, mesmo quando não compactuamos com o pecado. Mas não fechamos os olhos ao preconceito. Existe preconceito por parte de indivíduos, né, pessoas. O que você teria a falar acerca desse tema? Preconceito, a cura. Existe uma cura gay? O que você teria a falar sobre isso? Obrigado, pastor, pela pergunta. Eu queria realmente responder a isso, porque há pessoas, de fato, que não vêm para a igreja com medo do preconceito. Na minha experiência, eu não encontrei pessoas preconceituosas aqui na igreja. Eu encontrei pessoas desinformadas, que ao serem informadas e esclarecidas, acabaram se tornando melhores amigos. Então, a grande questão não está com o preconceituoso, está na forma como eu lido com o preconceituoso. Né? Alguém disse certa vez que o amor vê com bons olhos. Né? Então, quando a gente ama de fato, a gente olha mesmo para o preconceituoso com amor, querendo que ele deixe de ser preconceituoso, né? Porque essa é a deficiência dele. Né? Então, em relação à cura, eu vou ser bem simples, porque não dá para explicar isso. Eu só quero dizer o seguinte, que o amor de Jesus, o abraço de Jesus cura. Rapaz, que incrível, que coisa linda. Nós estamos acostumados a ver sempre o contrário, não é? A pessoa que está sofrendo preconceito olhar para o outro com rancor, com militância, com raiva. Ah, porque ele é um preconceituoso. E você, de maneira incrível, com o Espírito do Senhor Jesus Cristo, com o amor de Cristo, mostrando que o homossexual é que deve olhar para o outro com amor e que, através do seu amor e da sua maneira bondosa de tratar com o preconceituoso, mostrar para ele que é possível ele mudar. É incrível, porque a gente sempre fala do lado de cá, né? Ei, nós precisamos deixar de tratar as pessoas, temos que olhar com amor, temos que olhar para o outro que está na prática do erro. E aí você mostrou que, como todo cristão, nós é que temos que olhar para todos com amor, independentemente do lado em que eu esteja, né? Eu posso estar do lado de cá e eu tenho que tratar o meu irmão que está vindo, que está na condição de homossexual, tem que tratá-lo com amor, tem que amá-lo. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que está do lado de lá e que enxerga e que vê no preconceituoso alguém ali olhando com um olhar diferente, por desinformação, muitas vezes, como você bem colocou, também tratar com amor. Cristianismo é algo que precisa ser vivenciado por todos, tanto para quem está do lado de lá, como para quem está do lado de cá. Amar é uma característica do verdadeiro discípulo de Jesus, não importa de que lado você esteja. E a sua frase deveria estar emoldurada em um quadro. O amor de Jesus cura. Que incrível, que experiência incrível. Eu só tenho a agradecer a você, meu querido amigo, Senhor X. Eu agradeço a Deus por você ter feito aquele contato comigo, por você ter escrito para mim, me corrigindo em algumas coisas,
me falando como deveria ser uma abordagem com o público homossexual. E louvo a Deus por ter colocado você, Excelência, em contato comigo. Agradeço a você por ter participado aqui neste momento. Eu acredito que muitos jovens serão alcançados por esse vídeo. Acredito que muitas pessoas que assistirem e que talvez estejam vivendo a condição em que você viveu, de sufoco, de angústia, podem encontrar esperança, sabendo que na eternidade eles têm algo muito melhor, o sólido, o real, a vida eterna. E que Jesus Cristo, sim, proporciona felicidade, proporciona alegria, e que o negasse e que levar a sua própria cruz é, sim, um ato de felicidade. É buscar a Jesus, é viver a eternidade aqui nesta terra, como você falou, e que me emocionou tanto. Que Deus te abençoe muito, que Deus abençoe você que está assistindo, e que este vídeo tenha falado ao seu coração. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas. Eu acredito que muitos serão alcançados e serão beneficiados com esta mensagem. Rapaz, eu quero agradecer, viu? Agradecer por ter me dado voz, né? Desculpa não poder aparecer, é porque eu não trato desse assunto assim com todo mundo, né? Mas muito obrigado por ter me dado voz. Eu acho que agora eu posso descansar no Senhor mais tranquilamente por poder ajudar a tantas pessoas a se encontrarem, né? A dar esperança para elas. E eu queria mencionar aquilo que me motiva, né? Tem uma palavra que está em Apocalipse capítulo 21, 15, pastor, que diz que tudo se fará novo, né? Então, tudo que nós vemos aqui, toda essa condição de pecado, tudo aquilo que a gente vê vai ser feito novo, né? Então, o mundo vai ser novo, os corpos vão ser novos, né? Novos, eu digo, sem essas propensões para o mal. Tudo vai ser novo, o nome vai ser novo, eu vou receber um novo nome. Quer dizer, então isso me motiva, porque um dia tudo isso, toda essa experiência negativa vai ficar para trás. Essa é a minha esperança. É por isso que eu avanço, porque as promessas de Jesus, elas me motivam, elas são sólidas, elas me fazem avançar. E eu louvo a Deus por essa experiência, por poder compartilhar essa experiência com todos vocês e pela oportunidade que o Senhor me deu. Eu quem agradeço, não tenho palavras realmente para agradecer a você. Eu acredito que vai ajudar muitas pessoas que acompanham o nosso canal. Eu acredito que você, mais do que ninguém, tem autoridade no assunto para falar, por dois motivos. Primeiro, porque você, como disse, tem a experiência de vida, você viveu ao lado de lá, e você vive hoje com Jesus Cristo, e porque você é um vitorioso. Você é uma pessoa Glória que, a Deus. lutando, caindo e levantando, você é uma pessoa vitoriosa. Você conseguiu chegar ao fundo do poço, sendo massacrado pelo inimigo, mas reerguido pelas mãos do Salvador, e pode hoje ser uma bênção, uma força para essa juventude. Que Deus continue te usando muito. Quem sabe um dia a gente consiga fazer uma entrevista aqui sem o desfoque. Por enquanto, tá tudo certo. Fique tranquilo, não tem problema nenhum. Mas que Deus possa te abençoar. Um grande abraço para você e para você que nos assistiu até agora. Que Deus abençoe. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.